Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso, ao nosso pequeno estudo, a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos Espíritos. E a gente está aqui junto novamente com os nossos grãozinhos no caminho. E hoje os nossos grãozinhos traz para a gente ainda o capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São palavras de São Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar, quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com quem pagar. Porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Palavras do capítulo 4, números 10 e 11 também, aqui do Evangelho, tá? Não vos inquieteis pela posse do ouro. Ligar menos à matéria do que ao espírito, né? Tudo isso reduz a isso, leva a isso. A gente hoje ainda, e acho que hoje mais ainda, a gente dá muito valor às coisas da matéria, né? Vamos colocar em primeiro lugar as coisas da matéria e em segundo lugar, se der tempo, as coisas do espírito. A gente tem que trabalhar isso na gente, viu, gente? Procurar mudar isso, mudar esse jeito de ver as coisas, o jeito de valorizar as coisas, né? Valorizar o que nós aprendemos, o que nós temos e o que nós vamos levar daqui quando a gente partir daqui. Mas Jesus falava para eles aqui, para os apóstolos deles, quando ele enviou os apóstolos para levar a Boa Nova, né? Para assim que chegar em alguma casa, né,
Era para procurar uma casa que fosse digna de recebê-los. Era para dizer assim, que a paz esteja nessa casa, né? E se aquela casa não fosse digna de receber a paz, que a paz retornaria a ele. Então, gente, todo lugar que a gente for, vamos abençoar esse lugar. Nós entramos na nossa casa, que a paz esteja em casa. Nós entramos no nosso trabalho, que a paz esteja nessa casa. Nós vamos visitar uma pessoa, que a paz esteja nessa casa. Mesmo que a gente não diga, a gente pense nisso, né? Porque a gente está ali em paz, a gente está ali para levar a paz. E se a gente chegar em algum lugar para falar sobre o Cristo, para falar sobre a doutrina, vamos falar na paz, com sabedoria. Não vamos impor nada a ninguém. Nossas ideias não são melhores que as de ninguém, né, gente? Nós podemos sim falar, levar o conhecimento que a gente adquire, mas não vamos impor isso a ninguém. Se alguém estiver preparado para receber, que receba aquilo no coração, que procure mudar de acordo com as palavras que a gente fala, né? Jesus não quer que a gente force nada a ninguém. Cada um tem o seu tempo, cada um vai chegar no seu tempo, né, e abrir o seu coração. E quem sabe a gente está ali naquela hora para levar as nossas palavras para aquela pessoa mudar a sua vida, mudar o seu jeito de ver a vida, né? Então nós não temos que impor nada para ninguém. Cada um tem o seu tempo de aprender, de se entregar, de aprender o amor e de praticar o amor. Nós temos mais é que fazer a nossa parte, levar a paz e o amor onde a gente for. Tá certo? Se a pessoa tiver com a cabeça boa já para entender, ela vai entender, né? E se Deus quiser e Ele há de querer, ela vai mudar, certo? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, questão 617, nós estamos falando sobre a lei divina ou natural. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas uma só existência não é suficiente, né? Aí é que os espíritos vêm também e complementam a explicação. Que são com efeito alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado. A mais longa existência possível é insuficiente, e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis físicas, as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Bom, gente, então, numa existência só, a gente não consegue aprender tudo, conhecer tudo, né? Por isso, gradativamente, a gente vai adquirindo conhecimento nas nossas reencarnações, né? E vai melhorando em cada reencarnação, porque nós estamos aqui reencarnados é para isso, é para a nossa melhora, né? A nossa melhora espiritual, a nossa melhora moral. E as leis divinas e as leis humanas, elas têm o intuito de equilibrar, né? De nos manter equilibrados, né? Diante dessa caminhada que nós estamos trilhando aí. Então, se nós temos leis humanas, é para obedecê-las, para regrar a sociedade. E as leis divinas, ou as leis naturais, são para manter o equilíbrio, para mostrar para a gente, né, que Ele é
o Senhor de todas as coisas. Para mostrar para Ele que tudo que nós estamos aprendendo aqui é para que a gente se aproxime mais dEle. Né? Para mostrar para nós, né? Que tudo que nós estamos aprendendo aqui é para que a gente se aproxime mais do Pai. Então, existe sim, né? A oportunidade que é dada da gente estar em sociedade, porque a gente precisa estar em sociedade, né? A oportunidade de praticar as leis morais principalmente, né? Para que essas leis morais é que vão acrescentar ao nosso espírito. As leis humanas, as leis físicas aqui, são para a gente conviver em sociedade, equilibradamente, tá certo? Esse é o meu modo de pensar, viu, gente? Cada um aí analise, leia novamente o livro, procure ver se concorda comigo, se não concorda. Se não concordarem, nossa, gente, eu fico feliz demais, porque a gente tem que aprender um com o outro, né? O aprendizado seu é diferente do meu. Então, vamos trocar ideia, né? Vamos trocar ideia. Eu vou colocar para vocês depois o meu telefone, né, do meu WhatsApp, porque se alguém quiser conversar no WhatsApp comigo, fique à vontade, tá? Eu vou colocar depois no outro vídeo, na transcrição, tá bom? Aí vocês olhem lá, quem quiser entrar em contato, me adicionar como contato no WhatsApp, fique à vontade, estamos aí junto, tá bom? Vamos aprender juntos. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muito amor, muita sabedoria, muito equilíbrio, trabalho para nós, né? E que o pessoal lá do Sul tenha a bênção de voltar a parar de chover. Que pare de chover um tempo, né? Para dar um tempo para que a terra seque, para que as coisas se ajeitem e tudo volte ao normal. É difícil voltar ao que era, né? Mas uma nova etapa está começando aí para vocês. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.